Na hora de comprar um carro, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Quanto ele vai custar por mês, isso vai envolver o preço de manutenção, as revisões programadas, se for um carro zero, seguro, IPVA, se você vai colocar na sua garagem ou se você não tem garagem e vai alugar um local ou se vai ficar na rua. Então, carro que dorme na rua, o preço do seguro muda também. Então eu vou compartilhar com vocês hoje as atitudes e os meus pensamentos que eu tenho antes de comprar um carro, quer seja novo ou quer seja usado. A primeira coisa que eu faço é a cotação do seguro daquele carro. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o mesmo carro ele vai variar o valor do seguro dependendo do perfil do motorista, dependendo da localidade onde você mora, dependendo de N fatores. Ah, agora eu entendi! Então, por exemplo, eu vou comprar um determinado carro e eu olho que o seguro do carro está altíssimo, é um ponto a eu pensar se eu quero ou não. Vai entrar na balança, evidentemente. Imaginemos o seguinte, você quer um carro X aí, faz a cotação do seguro. No teu nome e no teu perfil, ele está custando, por exemplo, R$ 5.000. Quando você divide R$ 5.000 no ano, isso só de seguro, a gente não colocou aqui PVA e não colocou aqui outros custos extras que todo carro traz consigo. Então, cotar o valor do seguro, para mim, é uma das atitudes que eu sempre tenho antes de trocar de carro, por exemplo. E eu faço isso da maneira mais simples possível. Eu entro lá no Google e procuro seguro automotivo, por exemplo. Ele vai trazer algumas seguradoras para mim e eu escolho uma delas lá e faço a cotação do seguro. No final das contas, no final ele vai dar para mim o valor do seguro, o valor das parcelas de algumas seguradoras. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí basta você escolher uma delas. Ou nesse caso, como você está apenas cotando o seguro, você vai escolher ou não comprar o carro por conta do seguro. Em segundo lugar, o que eu procuro antes de comprar um carro é fazer uma cotação do preço médio das peças. Aquelas peças de uso contínuo, aquelas peças de desgaste, aquelas peças que a gente troca sempre, como filtros, discos, pastilhas, embreagem e algumas peças de acabamento aqui, outra ali, a gente sempre procura. Por quê? Às vezes você vai encontrar um carro que ele é super barato, o carro é quase de graça e você não desconfia de nada. E aí o carro está ótimo, só que na hora que você vai precisar comprar as peças para o carro, você vai ver que é preço de ouro. Então, é melhor você fazer uma cotação de peças na internet, por exemplo, ou em casas de peças onde você mora, e você vai ter uma média de valores do preço das peças e aí você avalia se após a compra daquele carro vai dar para manter o carro ou não, porque comprar o carro, tudo bem, até que a gente consegue comprar. Eu também. Agora, manter o carro, aí já é outra história. Mas eu não estou falando em manter com peças paralelas, peças fracas. Eu estou falando manter o carro de verdade, pensando na sua segurança, pensando no bom uso do seu carro. Então, manter um carro gasta-se muito. Pensar no preço das peças faz sim parte de uma boa compra. Outra coisa que eu penso bastante na hora de comprar um carro é e a revenda desse carro. Será que ele tem uma boa revenda? Será que não tem? Essa é uma dúvida que a gente tem que ter. Claro que se você for comprar aí os populares, o Gol, o Palio, o Celta, esses carros aí para vender, basta você piscar o olho e ele já está vendido. Estou falando de carros em que você olha e sabe que ele não tem uma boa procura no mercado de usados. Normalmente, esse carro ele está mais barato nas lojas, ele está mais barato nos sites especializados. Então você vai comprar esse carro, você vai pesquisar aí o preço do seguro, o preço da revenda, o preço das peças. Então pesquisar a revenda do carro faz parte de uma boa compra, porque em um momento ou outro você vai querer se desfazer do carro, ou por alguma necessidade, ou simplesmente pelo capricho de querer trocar de carro. Então pensar na revenda, procurar ver na internet, procurar ver a opinião de dono desse carro, procurar ver se ele é um carro bom de revenda, também faz parte de uma boa compra para você. Outra coisa que eu penso sempre, vou trazer para vocês, é o prazer que aquele carro vai te dar. Às vezes, o carro vai custar um pouco mais alto, a revenda dele não vai ser tão boa,
às vezes as peças de manutenção dele serão um pouquinho mais caras do que o popularzão. Porém, aquele carro é o carro que você olhou quando era criança, é aquele carro que você olhou há dias atrás, aquele carro é aquele carro que você sabe que vai te dar aquele prazer, aquela vontade de ter. E você sabe que só se vive uma vez. Então você para um pouco, respira, claro que com consciência, né? Você para, pensa, esse carro, ele é o carro que eu quero ter, independente de tudo. Eu posso manter aquele carro? Se a resposta for sim, se você pode manter o carro no seguro, no IPVA, você pode manter o carro na manutenção, quer seja manutenção programada de concessionária, quer seja a sua própria manutenção que você vai fazer com o seu mecânico de confiança, se ele vai lhe dar prazer, algo que eu sempre penso, eu compro o carro não para terceiros, eu compro o carro para mim. Então às vezes eu compro um carro e a pessoa olha e diz, poxa, esse carro não é legal, esse carro não é bom, esse carro não é aquilo. Bem, é a opinião daquela pessoa. Para mim, aquele carro é o que me trouxe prazer, é o que me deu prazer. O meu carro atual hoje, para quem me conhece, é um Peugeot 208. É um carro que eu sempre fui apaixonado. Então, quando eu fui trocar de carro, eu estava entre um Punto e um Peugeot. Fiquei olhando os dois. Claro que eu pendi mais para o lado do Peugeot, e o Peugeot foi o que melhor apareceu para mim, em melhores condições, e eu acabei comprando o Peugeot. E aí muita gente já chegou, já falou para mim, já disse que não era um bom carro, já falou tanta bobagem, mas eu sou apaixonado pelo Peugeot 208. Então, se é um carro que me dá prazer, se é um carro que te dá prazer, então você deve comprar sim. E esse ponto que eu sempre observo na hora de comprar um carro, é um dos mais importantes, é um daqueles que mais me ajudam a definir. É o consumo de combustível. Eu sempre procuro em sites especializados, em opiniões de donos, eu procuro sempre saber o consumo real daquele carro, ou o mais aproximado possível, visto que o consumo real vai depender do motorista, vai depender das condições da cidade ou da estrada. Mas se por natureza aquele carro é beberrão, você tem que pensar muito bem. Em vista que o consumo de combustível ou o valor do combustível é um dos que mais afetarão o seu dia a dia com o carro. O que mais custa no carro, na minha opinião, não é o valor do carro. O que mais custa no carro é o quanto eu vou gastar mensalmente de combustível. Imagina só, você pega um carro que faz 6 km por litro de gasolina na cidade e seu percurso é principalmente dentro da cidade, com a gasolina aí a quase R$7 ou a mais de R$7, dependendo do seu estado. Então você sabe que você vai desprender muito para poder rodar pouco. E se você rodar muito, você vai desprender muito para poder rodar aquilo que você anda. Então, pensar no consumo de combustível faz sim parte de uma boa compra. Às vezes a gente quer sim um carro lá 2.0, 3.0, quer um V6ão, quer brincar, quer posar de playboy. Claro, eu tenho muita vontade disso. Mas quando a gente olha para o posto de combustível, vê os valores lá, a gente já fica com o pé atrás e pensa, cara, eu vou pegar um carro ali 1.5, 1.0, 1.3, eu vou pegar um carro que tem um bom consumo de combustível para a minha realidade. Claro, se a sua realidade é não se preocupar com combustível, com o valor de combustível, você pode ficar à vontade de pegar teu carro. Porém, eu penso sempre, o consumo de combustível, visto que eu vou utilizar ele principalmente onde? Dentro da cidade. E no outro ponto, o nosso próximo ponto é onde eu vou utilizar aquele carro. Se é mais estrada, se é mais cidade, então um carro 1.0 para você viver na estrada, fazer longas viagens, você vai se complicar um pouquinho. A palavra não é nem complicar, né? Você vai sofrer um pouquinho. Ou seja, ultrapassagens mais cuidadosas, a gente sabe que um carro 1.0 não desenvolve tanto assim. Então um carro 1.0 é mais voltado para ser um carro de cidade. Mas claro, ele anda na estrada muito bem, mas você tem que entender a proposta daquele carro. Então, eu penso sempre, eu vou usar esse carro mais onde? Na cidade ou na estrada? Meu uso principal do carro hoje é dentro da cidade. Então eu pego sempre um carro que eu possa ter um melhor aproveitamento do carro dentro da cidade. Esse é um dos pontos que eu penso e que definem sempre a escolha do meu próximo veículo. E esses foram os pontos de hoje que eu trouxe para vocês. A gente falou sobre o seguro do carro, sobre preço de peças, sobre a revenda, sobre o prazer de ter aquele carro. A gente falou também sobre o consumo de combustível.
e se ele se adapta bem à cidade ou à estrada, ou até de repente ao sítio, à estrada de terra, né? Então você de repente já muda seu foco e pega um carro que roda melhor na estrada de terra. Então esses pontos são os que eu observo antes de comprar um novo carro, antes de trocar de carro, que a gente que tem carro sempre está com vontade de fazer uma troca, experimentar o novo, experimentar o diferente, e eu sempre procuro ver qual carro que se adapta mais à minha necessidade naquele momento. Então fica aí a dica de hoje, e para você que ficou até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, passa para todo mundo e a gente vai sempre gravando novos vídeos aqui no canal.